Pessoal, a gente teve um probleminha ali, mil perdões, não sei o que aconteceu, mas de repente o vídeo ele travou e aí o Instagram encerrou aqui para mim o vídeo. Então eu já vou chamar novamente o pessoal aqui. Oi, Maite, acho que hackearam a gente. Nossa, eu sei que eu desapareci. Eu nunca. E aí, Tiagão, estão hackeando a gente, Tiagão. Meu Deus. Não, porque assim, apareceu para mim, você estava super falando, etc. Vamos esperar o pessoal voltar aqui, que a gente já estava lá batendo mais de 100 pessoas assistindo. De repente foi assim, o seu vídeo foi encerrado. Nossa, e vão pedir bitcoins pra gente, igual no Por Fleury, hein? Meu Deus do céu. Por problemas técnicos, o seu vídeo foi encerrado. Eu falei, ué, como assim? Eu não fiz nada, eu tô aqui só ouvindo minha amiga. Então deixa eu chamar a Tereza de novo, mas pode, como você estava falando, você falou bem, ele encerrou na hora que você estava falando exatamente de como as pessoas enxergam isso, né, Maíra? Como isso está mudando. Isso. E aí tem o fator da genética, mais de 200 genes, por isso tem pessoas que têm dificuldade, mesmo fazendo os procedimentos de bariátrica, de tomar os remédios, de fazer uma dieta, fazer o balão endoscópico, elas recidivam no peso. A gente tem o fator disbiose intestinal. Nosso intestino tem a ver com obesidade. Não dormir direito produz vários hormônios de histamina, cortisol, melatonina que interferem no metabolismo. A gente tem um padrão comportamental, então psiquiatria está totalmente vinculado com obesidade, seja por compulsões, seja por beliscação, seja por não organização e disciplina, falta de dopamina. A gente tem todo o padrão hormonal, mais de 28 hormônios que a gente regula, ou seja, é uma doença crônica, é uma doença que existe hoje em dia possibilidades para ser ajudado. Então, o paciente não é assim, a minha genética é ruim, então não vou fazer nada. Não. A gente tem medicações para ajudar, a gente tem muitas novas moléculas, acabou de ser lançado agora nos Estados Unidos há 10, 15 dias, o novo remédio de emagrecer, o Wegovy, né, que vem dos análogos do GLP-1. Daqui 2 anos chega a GIP no Brasil. A gente tem moléculas sendo estudadas que vão revolucionar e ajudar vocês. Então, não é que a bariátrica vai acabar, pelo contrário. Mas a gente sabe que em 2 a 3 anos, 40% dos pacientes pós-bariátrica voltam a engordar, tá? E assim, a gente tem que tratar. 30% dos nossos congressos de obesidade é o reganho de peso no pós-bariátrico. Então, não tem jeito, né? Exatamente. O O que você mudou. falou... esse conceito mudou, é muito importante isso que você está falando, porque é exatamente como a gente lida, né? E você vê números que a gente fala nos congressos, a briga hoje, assim, não adianta você querer inventar uma técnica, um balão, um remédio sozinho, porque o grande problema é manter esse paciente no peso, né? Lá na frente, o reganho hoje, quando eu comecei a fazer cirurgia, fui lá na Beneficência Portuguesa também, né? Fiz a minha residência lá com o professor Garrido, você viveu essa fase. Sim. E assim, achamos a cura da obesidade. E a gente sabe que a cirurgia bariátrica é fundamental, tem todas as suas indicações. Só que se a gente não pensar dessa forma e trabalhar desse jeito, então é fundamental. E o pessoal já está todo perguntando aqui, porque eles querem saber. Você deu um apanhar geral top, maravilhoso. E é o que eu vou querer saber de vocês, porque nós estamos aqui para aprender, hein? Eu e o Tiagão, nós estamos aqui para aprender, apesar que eu mando para a Tereza e falo, Tereza, tá certa a dose, me ajuda. Eu mando para ela, né, organizar, porque acho que, é claro, a gente tem a parte médica, mas para o público leigo, aqui a live, a gente está falando para o pessoal que está nos assistindo, a gente não trabalha muito com a questão de usar nomes comerciais, eu entendo a questão de vocês aí, mas assim, na verdade é Saxenda, Bup, Ozempic, o novo que você falou, então eu queria que vocês destrinchassem um pouquinho o que a gente tem hoje, porque o pessoal morre de medo de tomar remédio, né? Tomei anfetamina para o resto da... para minha vida inteira e fiquei viciado. Então, não, hoje não é mais isso. Hoje a medicina avançou demais, né? Então, a gente, com o balão intragástrico, com a gastroplastia, a gente consegue aquilo que é uma perda de peso muito rápida, né? Acima de 20% de perda de peso, ajuda o paciente a sair daquele patamar de estar mais estagnado ali, com aquele peso parado. Então, de repente, em um mês ele perde 10% de peso, mas depois eu acho que é fundamental a ação e o trabalho de vocês nesse sentido, entendeu? Então agora, Tereza, eu quero ouvir de você falar um pouquinho disso, aí você joga para a Maite, vamos lá. Ó, aqui, ó, então vamos lá, Maite.
Então, na verdade, é o seguinte, né? Isso que a Maitê falou vai total de acordo com o que a gente vive no dia a dia. Então, esses pacientes que antes a gente falava assim, olha, você vai fazer dieta e atividade física, de todos os pacientes, são 10% que conseguem ter uma perda de peso significativa e que melhore principalmente a clínica dele, né? A qualidade de vida com esse tratamento. Então, o tratamento da obesidade, ele é sim alimentação, atividade física, mas é multidisciplinar, não tem jeito, mas também tem o tratamento medicamentoso. Antigamente, os pacientes eles vêm com muito medo de tomar as medicações, porque antigamente as medicações elas eram mais numa linha termogênica. Aquela medicação que acelera o coração, aumenta a pressão, te deixa uma dependência, piora se você tem algum transtorno psíquico, depressão, piora a ansiedade. Realmente, de um tempo para cá, e esse tempo é recente, estão sendo estudadas outras medicações, né? Entre eles, o que a gente chama, que você falou, né? Os análogos do GLP-1, Saxenda, Victoza, Ozempic, fazem parte de uma linha de medicação que não interferem tanto nessas outras questões, e além de tudo, tem estudos mostrando que pode sim melhorar desfecho cardiovascular. Então, o que é desfecho cardiovascular? Deixar que o paciente, a longo prazo, diminuir o risco dele ter infarto, dele ter AVC devido à obesidade, ou então que melhore até desfecho de mortalidade. Tem algumas dessas medicações. Então, a gente vai tá sentindo um progresso em relação a isso. Existe espaço para medicações antigas, como a sibutramina, por exemplo. Não tem. Às vezes o paciente fala assim, eu quero a mais moderna, eu quero a melhor. A melhor é a melhor para você. Entendeu? Não quer dizer que a melhor para mim é a melhor para você. Então, acho que você sente muito isso, né, Maitê? Que ele já vem com um nome num papel e já te passa pela mesa assim, ó, eu quero tomar isso. O meu amigo tomou e foi sensacional. Vem com o nome de uma medicação. E o tratamento para obesidade não é um nome, né? O tratamento para obesidade, ele é multidisciplinar. E muitas vezes o paciente fala assim, mas eu vou ter que tomar então ao longo da vida? É uma doença crônica, eu vou ter que tomar ao longo da vida? Eu não digo tomar o remédio ao longo da vida, mas ao longo de toda a vida. Mas a vigilância, ela é ao longo de toda a vida. Pode ter períodos que a vigilância aumenta e períodos que a vigilância diminui. Mas eu acho que é isso que você sente, né, Maitê? Essa ânsia de tomar a medicação e já vir com um nome, dizer que é a medicação do momento. Eu acho que a gente sofre um pouco com isso no dia a dia, né? E alguns conceitos também. Primeiro, tem pacientes que têm medo de tomar qualquer tipo de remédio. Então, é o que você falou. Existem vários tipos de mecanismos de ação e para cada paciente a gente escolhe uma coisa. Outra coisa, pacientes que querem só as coisas mais modernas e deixam de acreditar nas outras moléculas. Isso não pode acontecer. Porque na minha experiência de vida, isso não está no livro. Tratamento de obesidade é rotatividade. Então, existe uma coisa que chama taxifilaxia do receptor. Quando a gente teve até uma pergunta da Ana aqui, que fez uma pergunta. A isensibutramina, depois de um ano, perde efeito? Qualquer remédio de emagrecer vai perder efeito depois de um tempo. Por quê? São mais de 200 genes envolvidos. O corpo, ele descobre o que você está fazendo. E não só remédio, né? O balão, depois de um período, o paciente começa a estabilizar o peso. A sutura, a mesma coisa. Então, eles precisam entender que no momento que a obesidade parou, você tem que ter uma outra arma e usá-la para que ele mantenha aquele peso. É isso aí, segue nessa linha. Mudar a estratégia. Mudar a estratégia. Você tem que enganar o metabolismo. Porque a célula, ela quer um supermercado, ela quer reter, porque para as células é muito cômodo. Então, você tem, por exemplo, hoje em dia, a gente fala em dieta cetogênica, jejum intermitente. Porque a gente não pensa em dieta de pontos. A gente quer diminuir a resistência insulínica e aumentar corpos cetônicos. Da mesma forma, esses remédios novos, eles são os inimigos da insulina. E da mesma forma, a gente sabe que a bariátrica, até o balão, estimula a perda da resistência insulínica. Você vê que tudo anda no mesmo caminho, com mais fisiopatologia de obesidade.
Muito bom. E outra essas coisa medicações... também, a gente pode associar as coisas. Tem gente que tem medo, né, de misturar. Não, se você souber fazer bem bonitinho, você consegue um resultado muito rápido e o paciente tem um desmame também mais rápido. Mas uma coisa eu quero aproveitar assim, esse eu gancho brigo aí. com eles. Eu quero aproveitar esse gancho, viu, Maite? Porque assim, a gente hoje faz procedimentos, o balão intragástrico e a gastroplastia endoscópica, a sutura, são procedimentos restritivos, puros. A gente não interfere na área de desabsorção, a pessoa não precisa tomar vitamina, a pessoa não vai ter nada, porque a gente não está mexendo com o intestino dos pacientes. A gente trabalha pura e simplesmente com restrição, saciedade, o cara costura o estômago, ele não tem fome. Ele fica com o estômago ali embrulhado, ele está com o balão, ele se sente cheio. Só que aí o que é legal, entendeu? Do ponto de vista da medicação, da gente começar a associar. Porque aí vai ter o primeiro mês, maravilha, perde muito peso, 10%. Segundo mês, em torno de 4%, 5%. Terceiro mês já reduz. Então, geralmente, com 90 dias, 100 dias, a gente libera o nosso paciente para ter uma vida normal. Ele vai comer de tudo, ele vai sair. Aí é o momento que a gente hoje está vendo muito, o Thiago também gosta muito de já, até antecipadamente, já começar a introduzir medicações. Então, a gente queria ouvir de vocês o que vocês veem hoje no mercado que seria uma associação legal para os procedimentos restritivos. Pode falar, Tere, o que você tem usado aí? Então, na verdade, acho que o que a Maite falou é perfeito, né? Então, assim, o paciente, primeiro a gente tem que ver a expectativa do paciente, a expectativa do médico e a expectativa do que acontece e o que acontece realmente. Então, que nem tem uma pergunta, né? Eu tomei sibutramina e ela para de fazer efeito. Além de tudo que a Maite falou, quando você perde peso, o nosso organismo, ele mesmo começa a sentir mais fome e você diminui seu gasto energético, até que você atinge um platô. Esse platô pode ser... Tem uns pacientes que atingem um platô bem mais elevado do que eles gostariam, tem uns que vão lá para baixo, e nem sempre o peso ideal do paciente é o peso que ele chega. Na hora que ele atingiu esse platô, a gente sabe o seguinte, que o que ele está comendo é a mesma coisa que ele está gastando. É isso. Perfeito. Tá? Porque a qualidade do que você come é muito importante, mas não pode deixar de entender que é uma conta matemática. Então, alimentos saudáveis também são calóricos. Então, não adianta só você viver de coisa saudável, você também está ingerindo caloria. E aí, a hora que a gente... Paciente, né, Teresa, aqui, dieta para emagrecer é não comer, tomar sopa. Franguinho com salada é dieta saudável. Exatamente. Então, o que a gente faz aqui na Endovita? A hora que o paciente ele chega nesse platô, e muitas vezes, Maite, antes dele chegar, a gente já dá uma ajuda, dependendo de onde a gente vê que ele está chegando nesse platô, aí a gente vê com ele. Bom, qual que é a sua expectativa? Né? Qual que é a sua expectativa de como você viver? Porque assim, para você perder mais peso, talvez o estilo de vida que você tenha que ter não é o que você está disposto, entendeu? Ou a gente vai ter que restringir mais um pouquinho, mudar as estratégias. Então, tudo se resume a isso, a gente ficar o tempo todo mudando a estratégia. E muitas vezes o paciente ele se frustra, porque ele fala assim, poxa vida, eu fiz um procedimento restritivo, que eu pensei que fosse definitivo, apesar da gente explicar bastante que não é definitivo, mas eles ficam com essa expectativa e agora eu me pego de novo, também tendo que usar a medicação. Mas o que ele não percebeu é que ele se pega tendo que usar a medicação num outro cenário, com 15% a menos de peso que ele pesava. Entendeu? Então, assim, ele ganhou saúde. A gente sabe hoje em dia que 5% do peso que você perde já diminui resistência insulínica, um monte de paciente que é pré-diabético já volta ao normal, né? E a gente vai sempre tentando, junto com o paciente, atingir o objetivo dele. E aqui a gente faz mais ou menos isso. No nosso procedimento restritivo, aí a gente avalia cada caso, o que é melhor ele tomar. Né, se é uma medicação que é um análogo do GLP-1, o que é isso? O que é o GLP-1? O GLP-1 nada mais é do que uma molécula que a gente secreta naturalmente quando a comida chega no intestino. E aí ela lança uma série de sinais dizendo assim, ó, tô recebendo comida, para de sentir fome. É uma das ações dele, que é medicação. O que é o análogo do GLP-1? Ozempic, Saxenda, Victoza, que a gente está tentando não falar o nome, mas
Os pacientes, eles têm essas... E aí, a gente degrada muito rápido o nosso GLP-1. Então, a medicação, ela tende a estender esse efeito e te deixar mais saciado. Agora, claro que cada caso é individualizado, não é para todo mundo que a resposta é essa, né? Depende se o paciente ele tem um componente ansioso, se ele é compulsivo, o histórico dele, até mesmo a condição de pagar a medicação, porque é uma medicação cara. Então, tem tudo isso que a gente avalia. E você aí, como é que faz, Maitê? Dos pacientes com reganho de cirurgia mais restritiva? Isso aí é legal, mas além desse fato que você tem, né, que ela falou de a gente usar o Saxenda, o Zempic, associar para você ter uma ação mais metabólica num procedimento restritivo, a gente às vezes depara com ansiedade. Não, eu estou bem, mas eu quero comer meu doce no final da tarde. E aí vai ter que usar. Então, o que acontece? O reganho de peso pós-procedimentos, né, invasivos, o balão, a gente fazer também a bariátrica, é isso que você falou, Tere. A gente sabe que o paciente, a maioria, volta a engordar, tá? Por quê? Como eu falei, são vários fatores. E esse paciente, ele vem meio em busca do milagre. O paciente que procura isso, sem às vezes ter tido um tratamento e a consciência de tudo que aconteceu, ele pula muito de endócrino, porque ele quer os remédios que vão dar certo. Ele faz o procedimento porque ele quer um milagre. A verdade é essa. E aí, quando ele entra nessa, não é bem assim, talvez aí ele se depara com a causa do problema, né? Eu trabalho muito com a parte psiquiátrica. Então, assim, para mim, todo reganho de peso tem um fundo emocional envolvido. Eu trabalho muito com receptores de grelina, a gente trabalha lá no HC muito com essa parte psiconeurológica, com a aplastia neuronal, para a gente trabalhar melhor com os pacientes. E às vezes eles nem têm noção desse diagnóstico, que são compulsivos, que são ansiosos, que são depressivos, que são borderline, que são TOC. Aí depois ele começa a cair. Por quê? Vai para compulsão por sexo, compulsão por compras, vai para compulsão por bebida alcoólica em 45%, aí que ele se tocou que aquilo era o fator central que estava atrapalhando, né? Então a gente tem que buscar isso para equilibrar essa pessoa, não só na questão peso, mas no dia a dia dele, de uma boa convivência, para ele ter um foco no trabalho e ter uma resposta bem boa na felicidade dele. E eu trabalho muito também, não só com muito remédio para inibir apetite, como os análogos que mexem com a resistência insulínica. Eu trabalho muito com ganho de massa magra. Cada 5 quilos a mais que a gente ganha de músculo, a gente perde 500 calorias a mais por dia. Então, o único jeito da gente mudar a genética da gente é mudar a taxa de metabolismo basal. E como que a gente faz isso? Ou morre e entra no corpo de outra pessoa, ou fica rezando, que eu não sei se pode dar certo ou não, ou a gente ganha músculo, não tem jeito, e usa alguns aceleradores de metabolismo para o resto da vida. Então, assim, você fala, você vai ter que ser tratado pro resto da vida? Eu acho que sim. Não com remédios inibidores de apetite, como a Tereza explicou, mas com aceleradores com ganho de massa magra, que é suplementação, é fazer exercício. Senão não tem jeito, gente. E o metabolismo cai. As mulheres na menopausa é 30% a menos de metabolismo. Pelo amor de Deus. Os homens ainda são mais sortudos, né? Então, assim, a gente também briga com esse fator hormonal da menopausa, hormônios femininos, que aí também nem tem a ver com essa questão cerebral. Então, eu uso muito análogo de GLP-1 nos pós-bariátricos ou balão com reganho de peso, porque a gente mexe com metabolismo, resistência insulínica. Trabalho muito com ganho de massa magra, trabalho muito com desbiose intestinal, que tem a ver com 30% do peso, e muito com o fator psicológico. Então, é como se fosse uma terapia a consulta do endocrinologista. Show. Tiagão, tem alguma coisa que esse pessoal trouxe aí? Sim, tem alguns pontos bastante interessantes que vai muito no que a Maite e o que a Tereza colocaram. Que paciente faz procedimento endoscópico, balão, gastroplastia, faz cirurgia bariátrica e depois começa a reganhar peso. Ele volta ao consultório, em geral, tardiamente, quando já ganhou uma grande parte do peso. E sempre há uma resistência quando você fala de medicação. Não que nós, endoscopistas ou cirurgiões, iremos prescrever a medicação, mas a gente começa a conversar com o paciente, que talvez seja interessante associar alguma medicação para controlar a compulsão ou controlar a ingestão de bebida alcoólica, ou seja, fazer um tratamento psicológico psiquiátrico. E a resposta é sempre a mesma. Doutor, eu já fiz
tratamento, já tomei medicação antes da cirurgia, até perdi peso por um certo tempo, depois que ganhei tudo. Pós-cirurgia bariátrica, medicações têm a mesma resposta? E se tiver a mesma resposta, quantos por cento, mais ou menos, um paciente consegue perder do peso total com o uso das medicações? Porque quando a gente fala em balão, por exemplo, a gente fala, o senhor vai perder em média 15, 16, 18, 20% do peso. Gastroplastia, 20. Um sleeve, 30. Um bypass, 35, 40. Com a medicação existe isso? A gente sabe que é muito variável, mas existe uma noção que a gente possa dar para o paciente? Então, por exemplo, o novo remédio que foi lançado agora, né? Que é o análogo Conta de dessa novidade aí, conta semaglutida, dessa novidade aí. né? Foi lançado agora nos Estados Unidos com uma dose alta de 1,7, 2,4 nos estudos, pacientes bariátricos mesmo, acima de 150 quilos, tiveram uma perda de 12%, né, desse peso nos primeiros meses de tratamento. Mas que é um dos melhores resultados, né, Maite? Então, assim, respondendo a sua pergunta, 12% é o melhor dos resultados. Sim. Só que a gente 12% sabe é bastante, né? Muito. Bastante, mas não é tão bom, não é tudo que a gente precisa, né? Então, Não é o que eles querem. Isso, por isso que gera essa frustração, né, Maite? Porque se ele fizer só isso, ele vai perder 12% do peso e ele vai falar, ué, estacionei, cadê o resto? E daí que vão essas técnicas de juntar medicações, de tratar em vários alvos para você passar dos 12%. E consegue, viu, gente? Eu acho que o paciente disciplinado, a gente tem sucesso, né, Tereza? Pacientes perderam 60 Sim. quilos, 100 quilos, gente. Agora, o difícil é a manutenção, só 20% mantém isso, porque tem que seguir essas regras que a gente está explicando. Mas a oportunidade hoje em dia, com o balão, com a bariátrica, com os remédios, de você perder peso existe. Então, hoje em dia, só não perde peso quem realmente não quer. Isso eu realmente acho. Não sei o que A vocês perda de acham. peso é o mais fácil, né? A perda de peso, você perde o peso que você quer em 6 meses, 1 ano, com as medicações, com os procedimentos restritivos. O problema é a manutenção, que é o que a gente sempre fala. O tratamento é crônico, entendeu? E aí, na vida da pessoa, acontecem altos e baixos. Então, durante a vida dela, ela perdeu peso, tá bonitinho, o que acontece? Ela, às vezes, tem uma perda familiar, uma separação, algum problema, e aí desconta na comida. Porque isso que a Maite falou, o componente psiquiátrico, psicológico, é muito importante. A nossa cultura, Thiago, a gente cresceu comemorando e sofrendo com a comida. Né? Então, a gente, desde pequenininho, comemora, tem alguma coisa legal na família? Vai comer. Tem alguma coisa triste? Vai comer. Antes, né, o pessoal de uma geração mais antiga, dos anos 80 até os anos 90, o que acontecia? Na escola, o que era o lanche? Pastel, pão de queijo, pão de batata. E a Então, geração assim, que veio de guerra, né, Tereza? E não tinha comida, e o pai fala, você tem que comer tudo, não pode sobrar nada no prato. Hoje, exato, não pode sobrar nada. Então, tudo isso a gente carrega. Uma pessoa que já é geneticamente predisposta, fora, isso que a Maite falou, que a gente vai envelhecendo, vai ganhando massa gorda e vai perdendo massa magra, aí junta tudo e aí acontece o que acontece com a maioria, assim, principalmente depois dos 30 anos. Olha, doutora, eu tô comendo o que eu sempre comi e não consigo emagrecer. E tô ganhando peso. Então tá na hora de rever isso que a Maite falou. Vamos ver como é que tá. Sua massa magra, sua massa gorda, sua alimentação. E o remédio ou procedimento é a cereja do bolo. Entendeu? Essa é a verdade. Não é a base. A base é toda, mudar o que tá... Porque senão você tá fazendo... você tá tratando, mas não tá tratando a causa. Então, assim, uma boa perda de peso, excelente perda de peso, só com a medicação, é 12%. Sempre a gente fala, né, Tereza, Maite, Greco, em tratamento do sobrepeso e da obesidade. Mas nós não vemos, pelo menos no nosso país, políticas públicas de prevenção da obesidade que caminham em outra linha, né, de melhorar a alimentação, criar espaços públicos que sejam destinados para atividade física, melhorar a qualidade dos parques. Existem medicações que podem prevenir a obesidade? Por exemplo, você tem a mãe obesa, você vê que seu filho está ganhando peso, mas não está obeso, mas você vê que está uma crescente ali.
Existe algo que você pode fazer do ponto de vista medicamentoso para prevenir a obesidade? Porque hoje, né, eu vou aproveitar que o Thiago está falando, porque assim, a gente trabalha muito com adolescente, né? Cada vez mais a gente tem obesidade infantil e é um foco nosso da Endovita, né? Então, a Endovita a gente é muito já voltado com adolescente, então isso é legal. Vocês falarem um pouquinho da obesidade infantil. Legal. Pode falar, Maite. A base de tudo, por exemplo, para um pré-diabetes virar um diabetes, é a resistência insulínica. Então, se você trata isso desde o início, você não tem inflamação dos endotelios, não provoca as inflamações dos adipócitos e você resolve um problema. Da mesma forma, se você já é não uma obesidade mórbida, você é um sobrepeso, já está com obesidade grau 1, é a hora de intervenção. Porque isso, cronicamente, vai diminuindo todo o metabolismo basal, cada vez fica mais difícil. E não é só isso. Se você usou um remédio, fez uma dieta, daqui a um tempo você vai fazer de novo o mesmo remédio, a mesma dieta, você não vai responder da mesma forma. Então, quanto antes agressividade e quanto antes você não chegar num nível maior de obesidade, você consegue uma manutenção e um não reganho de peso. Então, o mais importante é alerta. Já está no sobrepeso e obesidade grau 1, para mim tem que sim, ser tratado. Lógico, alguns remédios tem na bula. É só IMC acima de tanto, 30, por exemplo, que pode ser prescrito. Mas existem remédios que não. A gente tem várias possibilidades e, como a gente falou, vários focos de tratamento. Eu acho sim que deve ser tratado. E aí, Tê? Eu concordo com ela. A gente, assim, antes de tratar as consequências, né, tudo que aconteceu por causa do aumento do peso, a gente tem que tratar lá de baixo. Eu acho que nessa fase de adolescência, infância, o comportamental é muito importante. Então, a gente vê o paciente e tratar tanto o comportamento dele, o sedentarismo, a alimentação, a atividade física, a família, né, que são muitas vezes os boicotadores, né, então tá todo mundo alinhado e exatamente igual a Maite falou. Então o paciente está com resistência insulínica, vamos melhorar isso. O que acontece, né, esse aumento de peso ao longo da vida, então o paciente fica aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo. Toda vez que a gente aumenta o peso, a gente aumenta o número de células adipostas, a gente aumenta o número de células de gordura. Quando a gente perde peso, a gente não diminui o número, elas só desincham. E a gordura, ela é um tecido hormonal, ela secreta hormônios de saciedade. Então, quanto mais células de gordura que você tem, mesmo elas estando mais murchas, você também muda todo o mecanismo da fome, dos fatores inflamatórios, igual a Maite falou. Então, assim, é muito importante a gente evitar, desde o começo, esse vai e vem. De aumento e diminui. Isso só vai te deixando acumular massa gorda e perdendo massa magra. E aí você acaba não gastando, e esse platô de quando você perde o peso, ele chega mais rápido. Você perde menos peso com os tratamentos convencionais. Acho que é isso, né, Maite? Uma coisa interessante aqui, Greco, que perguntaram. Pode falar. Nós médicos, pacientes associam muito o ganhar peso com problemas na tireoide. Né? O quanto que a tireoide é responsável realmente pela obesidade. A gente pega muito paciente que tem hipotireoidismo, que trata, e que associam a esse problema a obesidade que ele tem. Mas nos parece que não é só isso, porque você pega os exames dele, estão todos normais, lógico, tomando remédio, né? A reposição hormonal, mas os exames estão normais. Com os exames normais, a tireoide continua sendo responsável por esse ganho de peso do paciente ou pela obesidade do paciente? Ó, todo mundo aqui, vamos todo mundo junto, né? Porque eu falo, eu tenho tireoide, né? Nós todos temos tireoide, mas não adianta estar o hormônio um pouquinho baixo e você continuar comendo errado, não tem jeito. Lógico, fala aí. O hormônio tireoidiano, ele é responsável, sim, também pelo metabolismo. Quando está realmente desregulado, altera, sim, na ganho de peso, memória, inchaço, tudo. Só que a partir do momento que você tratou e que a dose está correta, o teu metabolismo está funcionando, né? Outra coisa engraçada, a pessoa tem Hashimoto, mas não desenvolveu hipotireoidismo. Só 5% das pessoas com Hashimoto desenvolvem hipotireoidismo. Mas ela tem anticorpo alto, não, é isso. Ou muitas vezes é o nódulo de tireoide. Né?
Maravilha, ó, já passamos 10 minutos, hein, Thiago? Eu tô deixando a live rolar porque tá maravilhosa, mas eu sei que a Maitê tem compromisso do consultório, acho que é bem legal, viu, Maitê, de você ter participado com a gente. Eu falei que o papo de repente passa muito rápido. Aqui tem muita gente perguntando, muita gente entrou. Pessoal querendo saber sobre glúten, pessoal querendo saber se... Peraí que dá uma travadinha. O pessoal querendo saber sobre glúten, algumas outras situações. Então, assim, vocês já estão convidadas, né, Thiago? Mês que vem, já vou arrumar uma outra quarta-feira para vocês, porque tem muito assunto e tá bombando mesmo de coisas aqui. Então, todo mundo que deixou perguntas e que deixou dicas aqui, por exemplo, bariátrica na menopausa, pode fazer qualquer tratamento, em qualquer idade, qualquer situação. Você está com sobrepeso, obesidade mórbida, não importa. O mais importante, a sociedade vê, vocês sabem disso, né? Cerca de 1% das pessoas procuram tratamento médico para obesidade. Você está falando de um país de 200 milhões de pessoas e a grande maioria, foi o que a Maitê falou, nem sabe que está obesa, não procura se tratar. Então, assim, o importante é você procurar, né, um tratamento. Então, é importante falar de muita coisa. Eu vou deixar anotadinho. O pessoal está parabenizando vocês demais. Tem uma que quer que fala do glúten de qualquer jeito, mas a gente vai fazer uma coisa especial, porque é outro assunto muito importante. Então, eu vou pedir agora para vocês, temos tempo, não temos correria, mas eu sei que a gente ainda tem que seguir a nossa proposta para que não fique cansativo. Então aí, Tereza, Maitê, depois o Thiagão emenda aí. Uma dica final de vocês, se quiser falar dessas medicações, né? O pessoal usa a canetinha, como é que usa isso? Alguma dica para o pessoal em relação a isso? E vou marcar de novo com vocês, meninas. Tá bom. Muito obrigada pela participação. A gente pode se marcar. Aí vamos falar de desbiose intestinal, lactose, glúten. Vamos falar mais ainda de tudo que tem envolvimento na nossa área. Sempre informação mais importante. E cuidado com o uso do remédio sozinho, sem fazer uso de alguma orientação de médico. A gente precisa de exames de base para acompanhar o fígado, o pâncreas desse paciente. A gente precisa de dados. Então, não é assim, eu vou comprar sozinho e vou tomar. A gente tem agora o lançamento do análogo de GLP-1 via oral. Para mim é uma preocupação grande, porque eu sei que isso daí vai tornar mais ainda, assim... Quando chega? Isso... Já chegou, Maitê? Essa medicação está chegando? Só para, né, o pessoal saber. Tá chegando. Brevemente. Está batendo na porta. Mas isso me preocupa. Então, eu acho que assim, tem que fazer com responsabilidade, consciência e auxílio. Senão as coisas podem dar para trás. Eu vou ajudar um pouquinho o coraçãozinho de quem está querendo saber das medicações, né? Mas os casos, eles são individualizados, essa é a verdade, cada paciente é um paciente. Pelo amor de Deus, não tomem medicação sem orientação médica, né? Então, realmente, assim, não é para tomar, pode dar problema no pâncreas, pode dar vários problemas, você pode passar muito mal, ter problemas sérios, não é para fazer isso. Tem que sempre ter uma avaliação do médico. Eu acho que em relação às medicações, os maiores estudos estão sim nos análogos do GLP-1, então o semaglutida está vindo aí via oral, tem outras medicações, tem outros análogos que ainda não foram aprovados, mas estão com excelentes resultados. Então, por exemplo, a tirzepatida, tem outras medicações sendo estudadas e com ótimos resultados também. Então, realmente, o foco está nessa medicação, né, nesse grupo de medicações. Mas isso não é a solução para todo mundo. Você tem que ser avaliado e isso tem que ser individualizado. Existe espaço para todas as outras medicações que a gente tem aqui. Tem algumas que a gente usa que estão na bula para perder peso, algumas medicações off-label, que vem da experiência de cada médico, mas o importante, assim, é sempre fazer um acompanhamento. E eu acho que também outra mensagem que eu queria deixar é o seguinte: remédio para emagrecer e cirurgia bariátrica ou cirurgia de redução de estômago, enfim, como vocês querem chamar, qualquer procedimento restritivo, não tem que ser demonizado. Não quer dizer que a pessoa ela tem que usar ou tem que fazer, ela chegou no limite, ela não tem amor próprio, ela não tem... ela não soube fechar a boca. Não tem nada a ver disso. É muito mais complexo o processo. E você tem que lembrar que a gente tem que perder peso, não é para estética, é para saúde. É para saúde. Então, tudo isso é visando a saúde. Não tem jeito. Exatamente. Acho que é nessa linha
vocês colocaram mesmo, né? O mais importante sempre é a prevenção, né? Evitar o desenvolvimento do sobrepeso, da obesidade. Mas caso estejam com sobrepeso, caso estejam com obesidade, existem várias medidas, vários tipos de tratamento, comportamentais, alimentares, medicamentosos, endoscópicos e cirúrgicos. Talvez, para cada paciente, um seja melhor que o outro, ou a associação deles seja melhor. Então, para isso é necessário procurar o médico, procurar o hospital, não tem melhor do que o endocrinologista. Então, agradeço a Maitê e a Tereza por acompanhar os nossos pacientes e cuidar deles da forma melhor possível. Muito obrigado a vocês. Queria mandar um beijo para a doutora Sharon, que eu vi, que está aqui, que é nossa você viu colega aqui, de residência, né? Que Quero linda, comentar que pra saudades. Saudades! Muito legal, só elogios, amaram a live, tem pessoal pedindo para não acabar, né? Mas a Tereza tem lá, tem coisas a fazer, a Maitê tá no consultório, se lascou hoje, correu para entrar, né, minha amiga, né, Maitê? Tem jeito. Então, assim, já fica o convite, acho que foi maravilhoso, tem muita coisa para a gente abordar, para a gente falar. Novamente agradeço demais, Maitê é uma grande amiga que eu ganhei. Tereza, minha endócrina, cuida da família inteira, cuida do Hashimoto do Dr. Greco, perturbo ela. E o Thiago, estamos todo dia, estamos operando junto e nós temos essa cabeça. A gente tem esse entendimento que a gente não está sozinho, que tem que ter medicação, que tem que ter endócrino, que tem equipe multi. Meninas, boa noite, vou perturbar vocês. Já querem agosto. Esse bobear vai virar uma coisa fixa aqui, viu, Tiagão? Esse papo com a endocrinologia que é fantástico. Vamos responder as perguntas, né, Maitê? A gente pode fazer um só de responder as perguntas. Isso é legal. Fazer ótimo. mitos e verdades, responder perguntas, a gente criar um roteiro bem legal e já junta, já chega na hora e a gente vai massacrando vocês. Já topei a ideia. Tá bom? Chamada oral. Chamada oral. Saudades de você, viu, minha amiga? Nos vemos em breve. A Maitezona também gosta, curte igual o Dr. Eduardo, curte a televisão. A Tereza e o Thiago são mais low profile, ó. Não, a gente estava comentando aqui que entre as coisas que a gente, né, Thiago? Mas tem vergonha na vida, essa é uma. É live, Tereza, quer vir dar uma aula que aparece? Eu e a Maitê, se acender a luz, sobe no banquinho e sai falando, hein, Maitê? A gente né? Já coloca a roupa, vai pra maquiagem e vai. Eu já tô saindo aqui, ó, do quadradinho. Ó, acho que tem que ser fixo mesmo, o pessoal quer. Então, acho que nós vamos começar porque tá uma coisa bem legal e é esse bate-papo. Vamos abordar muitos assuntos juntos. Obrigado, Obrigada. viu? Demais. Obrigada. Beijão. Tchau. Boa noite a todos que acompanharam. Valeu. Boa noite. Oi.